faremos? O que faremos? Casa na Árvore do Terror 30. E no episódio de hoje, veremos um compilado de terror em Os Simpsons, apresentando uma série de histórias sobrenaturais. Maggie se transforma em um demônio, uma missão para resgatar Milhouse de outra dimensão, o espírito de Homer morto experimentando novos corpos e Selma encontrando amor diferente. O episódio começa com Marge em trabalho de parto, enquanto o Dr. Julius está ajudando-a a ter o bebê. Assim que a criança nasce, descobre-se que é um menino. Logo que Homer chega para comemorar o nascimento de uma menina, ele fica desapontado por ter tido um menino. Meus parabéns, é um menino! O quê? Outro menino? Então, o doutor tenta ajudar a resolver o problema, perguntando se eles não querem levar uma menina para casa, mesmo não sendo este o procedimento. Ele explica que aquela menina, assim que nasceu, havia perdido sua mãe durante o parto. O doutor deixa um alerta, explicando que os exames da garotinha haviam dado positivo para a maldade. Logo, a garotinha começa a usar seu dom para destruir o doutor. Mesmo com Homer vendo tudo de perto, ele ainda decide levá-la, pois acredita que ter uma menina era melhor do que ter um rapaz. Ainda é melhor do que menino. Já em casa, Marge apresenta o quarto da Maggie e mostra a prateleira de brinquedos. Maggie usa seu poder para fazer com que todos os bonecos comecem a girar suas cabeças. Em seguida, vemos Homer colocando um cartaz do Nemo no quarto da Maggie e começando a fazer carinho nela enquanto fala da semelhança que ela tem com Nemo. Ao olhar o reflexo do cartaz no espelho, decide colocar outro por cima. Porém, Maggie não deixa e destrói o cartaz com seu olhar. Isso faz Homer pensar se teria sido uma boa ideia ter trocado as crianças na maternidade. E no aniversário da Maggie, ela afasta um bebê que se aproximava dela apenas com seu olhar. Depois, vemos que ela obrigou Jimbo e seus amigos a pularem de uma torre. Ao ver a cena, Flanders começa a dizer que precisa eliminar Maggie, mas ao ver a influência que ela teve sobre seus filhos, ele começa a dizer que precisará de 3 covas. Flanders leva Maggie até um altar e assim que se preparava para fazer o que havia dito, Marge e Homer entram no local pedindo para ele parar. Porém, Flanders explica que Maggie carregava a marca da besta e ao mostrar isso, Marge fica nervosa sem saber o que fazer. Para a surpresa de todos, Maggie flutua e começa a fazer o teto do local se destruir, acertando os corpos de Marge, Homer e Flanders. Coisas perigosas. Anos 80. Estamos nos anos 80 e as crianças estão reunidas na casa da árvore jogando videogame, até que perdem uma partida do jogo ET e decidem que é hora de irem embora. Assim que se despedem, Milhouse canta enquanto volta para casa em sua bicicleta, mas acaba sendo capturado por um monstro, deixando sua bicicleta andando sozinha. Voltarei em segurança! Droga! Nunca consigo terminar minha canção da segurança! Em casa, Kirk está concentrado em seu novo aparelho até que Luann chega dizendo que Milhouse ainda não havia chegado e que já estava tarde. Primeiro, Kirk não dá importância, mas depois ele olha o relógio e começa a surtar com a ausência do filho, até quebrando a parede tentando encontrá-lo. A polícia vai até onde estava a bicicleta de Milhouse e começa a pesquisar por pistas, enquanto todos na cidade acompanham. Enquanto isso, em casa, Kirk cria uma parede com o alfabeto para, caso seu filho esteja em outra dimensão, poder se comunicar com ele. Mas nada acontece, e Luann acredita que seu filho, na verdade, já tenha partido. Ela aproveita para contar a Kirk que estava tendo um caso. Assim que eles discutem sobre isso, o painel começa a funcionar e um pedido de socorro é dito. Porém, Kirk não dá importância, pois agora está preocupado em terminar a discussão. Eu tô tendo um caso. Ah, é o professor de dança break do Milhouse? Você já contou pra ele? Em casa, Lisa recebe uma ligação de Milhouse querendo saber se ela gostava dele. Ela explica que sim, mas que não era apaixonada, e com isso ele desliga o telefone fingindo ser um engano. Depois, Lisa vai até o shopping dos ratos. Ao entrar no fliperama, ela diz que Milhouse estava vivo e que acredita que ele está em outra dimensão. Mas Bart é o primeiro a não se importar, até receber uma mensagem de Milhouse. Todos vão até o laboratório do professor Frink, e o professor explica que eles podem acessar a outra dimensão entrando em um tanque de privação sensorial. Então, Lisa chega com o cabelo raspado após um erro de corte e decide entrar no tanque. Dentro do tanque, ela consegue chegar ao mundo contrário e, ao olhar para o lado, vê Milhouse preso em alguns galhos
e depois de tirá-lo de lá, ele conta que o motivo de não ter saído são os monstros que vivem naquela dimensão. Após isso, alguns monstros aparecem e um deles até ataca Milhouse e o deixa só com uma perna. Legal, esse é o segredo. Fica parada que eles não vão te ver. Viu? Estamos perfeitamente. Esqueci que não era pra falar também. E quando os dois começam a correr pelo local, Lisa percebe que ali era, na verdade, uma versão distorcida da realidade. Eles continuam a correr e, ao se depararem com monstros no caminho, acabam se escondendo em um ônibus escolar. Lá dentro, Lisa revela ter poderes psíquicos e, ao usá-los, destrói o ônibus e os monstros ao redor. Porém, agora eles estavam expostos e mais monstros aparecem, até que Homer chega destruindo todos eles. Quando Lisa vai falar com seu pai, ele não liga e apenas diz que está trabalhando. Depois de destruir mais alguns monstros, Homer explica que o Sr. Burns havia aberto uma dimensão que liberava monstros com a intenção de encontrar mais monstros. Mas Homer diz que agora eles estavam a salvos, e depois de destruir o monstro que engoliu Lenny, ele revela que era hora de brincar, pois todos estavam presos naquela dimensão para sempre. Ao escutar isso, Lisa surta, mas eles descobrem que ali tinha de tudo, inclusive entrega da Amazon, e as coisas eram mais baratas. Depois, em casa, Homer está reunido com sua família, que está bem, já que ali ao menos não tinha um vizinho estúpido. Porém, um monstro Flanders aparece e Homer se assusta e o queima. O céu desliza para a direita. Estádio Átomos de Springfield. Homer está com seus amigos assistindo a um jogo e todos gritam que o quarterback engasgou. Enquanto grita alto, Homer acaba se engasgando ao engolir um cachorro quente que foi jogado. Então, sua alma sai de seu corpo e ele acaba parando no céu. No céu, Homer recebe sua carteirinha e, ao escutar uma piada do recepcionista, não gosta e o manda para baixo. Depois, Homer olha ao redor e diz que não imaginava que o céu era daquela forma. Nesse momento, chega um homem que explica que o céu havia sido vendido para o Google. Esse homem recebe um alerta em seu aparelho e diz que algo estava errado, pois Homer não deveria ter ido para o céu ainda e ele precisaria voltar. Homer se anima e diz que quer voltar para Marge e para comer a lasanha que está na sua geladeira. Mas o homem explica que é impossível, pois o estado do corpo de Homer não permitiria isso, e mostra todos os estados em que o corpo dele esteve após sua morte. Não, essa é a foto de antes. Essa é a foto de depois. E essa é a foto de bem depois. Eita, isso é bem nojento. Mas o homem tem uma ideia de mandar Homer de volta em outro corpo. Homer pede para ser no corpo de um porco, mas é negado. Então são mostradas todas as opções de pessoas para as quais ele poderia voltar. E, finalmente, Homer consegue escolher um deles. Marge está triste enquanto olha uma foto de Homer, até que sua campainha toca e um jogador de futebol aparece em sua porta. Ele começa a dizer que é o Homer, porém em outro corpo. Depois de conseguir provar que de fato é Homer, Marge o abraça animada. Durante a noite, os dois estão no quarto. Enquanto Homer admira seu novo corpo no espelho, Marge fica olhando para ele. Os dois vão namorar, mas Marge diz que é estranho beijar seu marido estando no corpo de outra pessoa. No entanto, ao tocar na barriga dele, ela rapidamente muda de ideia e os dois ficam juntos. Na manhã seguinte, Marge acorda toda feliz. Porém, ao ver Homer ao seu lado, se decepciona por ele ter conseguido estragar aquele corpo em apenas uma noite. Depois, toda a família se reúne e ajuda Homer a escolher quem ele seria agora. Bart consegue convencer seu pai a usar o corpo do Chalmers, e Marge concorda. Agora na escola, Homer chama Skinner em sua sala e dá a ordem para que, a partir de agora, Bart só tenha notas excelentes. Bart aproveita para pedir uma coisa a Homer e, em seguida, Homer faz Skinner realizar o que Bart queria. Quero que belisque seu próprio peito. Mais forte. Durante o jantar, a família está na casa do Chalmers e Homer deseja fazer um brinde ao seu novo cargo, até que decide abrir seu contra-cheque para saber o quanto ganhava. Assim que vê, decide ir para outro corpo. Agora, Homer está no sofá roncando quando Marge o cutuca com o cabo da vassoura e diz que essa história está indo longe demais, mandando ele escolher um corpo para que ela fique com ele pelo resto de sua vida. Homer diz já saber qual corpo será esse. Na cena seguinte, vemos o casal unido e descobrimos que o corpo que Homer escolheu foi o do Moe, e Marge revela que não está sendo tão estranho quanto pensou que seria. Cabeludo e gosmento, feitos um para o outro.
Em um dia de trabalho, enquanto Selma reclama por ter sido demitida junto com sua colega de trabalho, esta finge ser surda só para não conversar com Selma. Desanimada, Selma decide sair para fumar um pouco e se esconde no laboratório perto de um tanque. Então uma voz surge se apresentando como Kang, o Conquistador, e Selma avisa que estava disponível. Os dois começam a fumar cigarros juntos e conviver mais, até que uma aberração aparece e Kang decide fazer um churrasco dele. Selma e Kang começam a namorar, mas logo ela interrompe o momento deles, dizendo que sua irmã havia dito que ele só estava com ela para devorá-la ou por algum outro interesse parecido, mas Kang diz que duas dessas coisas eram ridículas. Logo, o Sr. Burns entra no laboratório e avisa que irá dissecar Kang naquela noite. Selma, que estava escondida, diz que precisa salvá-lo e decide ligar para Homer, dizendo que queria ir para outra galáxia. Então, rapidamente, Homer aparece para ajudá-la. No fim da tarde, Homer chega com um caminhão para resgatar o gosmento. Ao saírem da usina, eles encontram Burns, que deseja saber o que está acontecendo. Homer tenta enrolar, mas acaba pedindo ajuda ao gosmento. Assim que ele assusta Burns, todos conseguem fugir. Enquanto fugiam, Burns aparece com uma equipe e tentam acertar a van em que todos estão. Porém, não dá certo, pois um de seus atiradores entende o comando de Burns errado. Dentro da van, Kang avisa que eles irão encontrar seu companheiro, deixando Selma confusa. Mas depois de explicar, ela entende. Ao chegarem no local planejado, Kang conversa com seu companheiro, mas de repente vários tiros surgem. Quando a tropa de Burns chega ao local, Selma avisa que foi atingida. Kang a segura e usa uma mão mecânica para acabar com todos ao redor. E em seguida, cura Selma, deixando-a feliz. E ela fuma para comemorar. Kang, foi atingida. No momento, meu amor. Porém, Kang avisa que talvez seja a hora dela diminuir o uso do cigarro. Em seguida, Kang revela que está grávido. Nesse momento, Patty chega e implora para que Selma não vá embora, dizendo que os dois eram muito diferentes. Logo, o amigo de Kang aparece e Patty se interessa por ele. E os dois se tornam mais um casal. E assim, todos partem para outro planeta em uma nave espacial. Encerrando o episódio, vemos os casais no planeta original dos gosmentos. Eles perguntam se elas estão gostando do planeta para passar a lua de mel, mas elas reclamam pelo fato de terem ido para lá numa estação muito quente. Então os dois respondem que na verdade aquela era a estação mais fria do planeta e oferecem um casaco. Selma reclama mais. E isso o irrita, fazendo ele reclamar com ela também. Obrigado por assistir. Não esqueça do seu like e do seu comentário. Até os próximos vídeos.